Oi, gente, tudo bem? Como estão vocês? Hoje eu vim aqui para falar sobre uma coisa que é muito interessante e poucas pessoas, na verdade, desenvolvem esse conhecimento em si próprias, né? Vou te fazer uma pergunta. Você sabe qual é o seu temperamento? Nunca ouviu falar sobre isso? Já ouviu? Enfim, por que é importante a gente conhecer o nosso temperamento? Porque o temperamento, ele é um conjunto de características que vão definir as nossas ações, as nossas reações, vão definir a maneira como a gente enxerga o mundo, os nossos valores, né? Então, a partir daí, a gente vai evidenciar, né, quais são as nossas características positivas e as negativas. E aí, ciente disso, o que a gente faz? As características positivas a gente vai exacerbar, a gente vai investir nelas. E as características negativas a gente vai tentar transformar, vai tentar melhorar, vai tentar é, fazer mesmo ser diferente, né? Vai tentar melhorar. Então, como é que a gente consegue fazer isso se a gente não se conhece? Na verdade, conhecer o seu temperamento é um processo de autoconhecimento, né? E só tem a agregar valor. Então, se você não conhece o seu temperamento, saiba que uma das etapas da consultoria de imagem se trata disso. A gente faz todo um estudo para conhecer o seu temperamento, para que você tenha ciência. E a partir daí você passa então a fazer esse processo com muita autonomia, de melhorar, de valorizar aquilo que você tem de muito bom, as características boas, as positivas, e de melhorar as características que não são tão boas, que todo mundo tem as suas. Na verdade, a gente tem características dos 4 temperamentos que a gente costuma estudar, mas um é muito mais forte, é o que nos controla, e a gente tem um segundo que também pode exercer forte influência sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes. Então, a palavra temperamento, ela vem do latim temperare, que significa equilíbrio. Então, o temperamento ele é um aspecto aí, né, da nossa personalidade e que vai falar das nossas ações e vai falar das nossas reações, da nossa maneira de enxergar o mundo, vai falar das nossas habilidades, dos nossos interesses e vai falar dos nossos valores mais evidentes. A teoria do temperamento, ela surgiu lá por volta de 400 anos, 400 antes de Cristo, e ela foi trazida por Hipócrates. E a partir daí, o temperamento humano passou a ser estudado e ele passou a ser dividido, então, em 4 grupos, né? Então, a gente vai ter o grupo dos sanguíneos, o grupo dos coléricos, o grupo dos fleumáticos e o grupo dos melancólicos. Então, à medida que eu for falando aqui sobre os temperamentos, hoje a gente vai falar especificamente sobre o temperamento sanguíneo. E eu vou começar a falar sobre as características desse temperamento e certamente você vai começar a se lembrar de alguém ou de algumas pessoas que você conhece, porque você vai ver como que essas características são muito fortes naquela pessoa. E a partir dessas características, essa pessoa vai agir em tudo que ela for fazer, nas suas ações, no seu costume mesmo do dia a dia, né? Então, o temperamento sanguíneo é o temperamento de pessoas influenciadoras. Ele é o temperamento influenciador. E aí o sanguíneo geralmente é aquela pessoa que todo mundo quer, geralmente todo mundo tem um na vida, né? Ou se não tem, quer ter, porque é aquela pessoa super extrovertida, comunicativa, é alegre, é aquela pessoa motivadora, ela é cheia de energia, ela é inovadora, ela é ágil, ela é criativa, é curiosa. Dificilmente uma pessoa sanguínea passa sem ser notada. Geralmente ela é muito notada, geralmente ela se torna centro das atenções de uma festa, ela adora uma festa, é uma pessoa que fala muito, gosta de liberdade, gosta de espaço, ela é uma boa pessoa para trabalhar em equipe, ela tem uma ótima inteligência interpessoal, ela lida muito bem com pessoas, com outras pessoas, tem muita facilidade em fazer amigos e em conhecer pessoas, né? Ela sempre chama muita atenção para si, onde ela vai. Então é aquela pessoa otimista. Isso aqui é uma característica muito forte, influenciadora, né? E otimista. São características muito fortes do temperamento sanguíneo. São pessoas confiantes. Então, por serem confiantes, são pessoas que confiam em outras pessoas. São pessoas que buscam relacionamentos, né? E como eu falei, elas têm facilidades para conhecer outras pessoas. Então, essas são as características positivas do temperamento sanguíneo. E
A cor do sanguíneo é o amarelo. Então, o amarelo é a cor que vai evidenciar no sanguíneo essas suas características. Então, e também vai evidenciar nele as características negativas. Por quê? O sanguíneo, por ser muito expansivo, por gostar muito de tudo, ele acaba podendo se tornar superficial. Por quê? Porque ele acaba não se aprofundando em nada, né? Então, ciente disso, o que o sanguíneo vai fazer? Vai prestar atenção. Ele, dificilmente ele foca em alguma coisa, ele perde o foco com muita facilidade. Corre então o risco de se tornar superficiais, podem ser pessoas inconstantes, podem ser desorganizadas, né? Então podem ser barulhentas, podem ser inconvenientes, intrometidas, impetuosas. Então, cientes dessas características, o que o sanguíneo vai fazer? Poxa, o meu temperamento já traz em si uma característica negativa para mim, que é a coisa a perda do foco com muita facilidade. Então, se eu sei que eu tenho isso, eu vou criar estratégias então para eu focar. Poxa, eu preciso chegar naquele lugar, então eu vou colocar, sei lá, despertador no meu celular, lembretes. Eu vou criar formas de tentar melhorar então essa característica que não é tão bacana. Eu sou extremamente sanguínea, eu tenho muito sanguíneo muito forte em mim em muitos momentos. Então, nessa parte, inclusive, de não focar, né, não ter facilidade em focar, o sanguíneo ele dispersa rápido. Então, o que eu faço? Eu crio estratégias para mim, né, para que eu possa, olha, tal hora eu vou sentar e vou fazer isso, de tal hora a tal hora eu vou ficar fazendo isso. E eu me cobro nesse sentido, eu crio compromissos para mim, para que eu possa focar, porque a minha tendência do meu temperamento natural, da minha personalidade, é eu parar e pensar em fazer um monte de coisa. Eu adoro instrumentos, então eu quero pegar tudo ao mesmo tempo, eu quero fazer tudo. E uma outra característica que eu evidenciei em mim, que é bem forte nos sanguíneos, é aquela coisa de começar e não terminar algumas coisas que a gente decide fazer. Então, eu fiz um compromisso comigo. Quando eu começar alguma coisa, eu vou terminar. E eu, inclusive, voltei em muitas coisas que eu já tinha feito na vida e tinha deixado pela metade. Então, não, eu falei, não, isso aqui eu não terminei, vou voltar, vou fazer. Isso aqui eu também não terminei, vou voltar e vou concluir. Então, isso só pôde ser possível para mim porque eu conheci em mim essas características. Eu entendi que isso já veio comigo, mas que eu não preciso carregar isso sempre, que eu tenho o poder de transformar essas coisas que não são tão positivas e exacerbar, né, evidenciar muito mais as coisas que são positivas em mim, porque são fáceis para mim, como não são tão fáceis para outros, para pessoas que têm outros temperamentos. Tem gente que tem uma dificuldade danada de falar, de fazer amigos, de se comunicar, né, de chegar, isso é do temperamento da pessoa. Então, se eu tenho essa facilidade, eu vou usar isso a meu favor, né, e a favor de todas as pessoas que eu puder agregar ali. Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Ao longo dos vídeos eu vou falar sobre os demais temperamentos. Hoje a gente falou sobre o temperamento sanguíneo. Então, se você se identificou, né, se viu aí nessas características, então pegue as coisas boas do seu temperamento e melhore, né, e use muito essas coisas, né, e abuse delas, e pegue aquelas coisas que não são tão bacanas e transforme. E se você quer conhecer mais a fundo o seu temperamento, você pode agendar então, a gente pode agendar uma consultoria e a gente pode conversar sobre isso e isso pode ficar mais evidente para você. Então, espero que você tenha gostado. Se você curtiu esse conteúdo, deixe seu like aqui embaixo, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos sempre que eu colocar mais um. E se você curtiu mesmo e acha que tem outras pessoas que gostariam de ter acesso a esse conhecimento, compartilha, porque coisa boa, como eu costumo dizer, a gente precisa mesmo compartilhar. Então, um beijo, fique com Deus e até a próxima!